Quantos são os processos de cicatrização? Bom, para iniciar, nós precisamos entender que para existir uma cicatrização, existe todo um processo que envolve mecanismos celulares, mecanismos moleculares e mecanismos bioquímicos, que na verdade visa o quê? Restaurar as funções e as estruturas normais dos tecidos. E nós temos 3 etapas básicas, que são a fase inflamatória, que é a fase proliferativa e a fase de maturação. Eu vou tentar explicar rapidamente para vocês cada uma dessas fases, bem resumida. Bom, a primeira fase é a fase inflamatória, que surge logo no início da cicatrização e deve durar uns 3 dias. Depois vem a fase proliferativa, é quando surge uma demanda grande de suprimentos sanguíneos para a região da ferida, promovendo uma migração de células que vai proteger, esse local. E depois vem a fase de maturação, que na verdade é praticamente a última fase. É onde existe uma remodelagem da pele, uma organização do colágeno e é onde os melanócitos eles começam a proliferar, ajudando a restaurar a cor dessa pele. Então é uma explicação rápida, mas eu acredito que vocês tenham entendido a importância de cada fase. Por isso, não tirar a casquinha. Bom, a casquinha é super importante. Na casquinha existe uma mistura de fibrina, plaquetas e sangue. Fibrina é uma proteína fibrosa, que é necessária para a formação do coágulo. Por isso não podemos tirar a casquinha, porque ela protege o ferimento até surgir uma nova pele. É sempre bom evitar alimentos que possam desencadear um processo alérgico. Então é por isso que nós indicamos sim o nosso cliente para evitar determinados alimentos, para não desencadear um processo alérgico, porque vai prejudicar o processo normal de cicatrização. A cicatrização não depende da cor da pele da pessoa, vai depender de outros fatores, como a saúde do meu cliente, o estilo de vida do meu cliente, como o cliente vai tratar dessa pós-micropigmentação, como o profissional trabalhou. E esse profissional ele precisa estar ciente de que os fibroblastos responsáveis pela produção do colágeno e pela cicatrização, ele aparece numa quantidade maior nos fototipos mais altos. Então, esse é um motivo dele trabalhar com mais cautela, sem provocar grandes lesões ou provocar lesões nessa pele de fototipos mais altos. Para quê? Para evitar cicatrizes ou até mesmo queloides. Existem alguns cuidados que são importantes, como por exemplo uma boa higienização do local, manter o local sempre limpinho, evitar o banho de piscina, o banho de mar, a exposição ao sol, evitar o fumo, o álcool, a sauna. Tudo isso é muito importante. Não retirar a casquinha, evitar aqueles alimentos que possam provocar um processo alérgico. Então, tudo isso é importante para que se tenha uma boa cicatrização, para que a cicatrização aconteça de uma maneira normal. Alguns fatores podem sim afetar a cicatrização, como por exemplo, uma baixa circulação, porque isso vai dificultar a nutrição desse tecido. Se alguma bactéria se instalar no local durante a cicatrização, no caso na feridinha, o diabetes, o excesso de açúcar no sangue, o álcool, o fumo, a insuficiência, muitas vezes insuficiência hepática ou renal, tudo isso pode influenciar e afetar numa boa cicatrização.
Sim, a diferença está na técnica que você está utilizando. Quando você precisa implantar mais pigmento ou quando você vai fazer um trabalho mais superficial, mais suave. Então, quando você lesiona mais essa pele, ela precisa de mais nutrientes para se regenerar. E quando você faz um trabalho mais suave, mais superficial, a cicatrização ela se torna mais fácil, mais suave, mais delicada, sem exigir muitos nutrientes para a sua regeneração. Quando você lesiona, quando você tem que implantar muito pigmento, então você vai lesionar um pouco mais essa pele, então ela vai exigir mais nutrientes para a sua recuperação, para se regenerar. Então a diferença está aí, na técnica utilizada. Sim, o tempo de recuperação da cicatrização ele pode variar de pessoa para pessoa, sim. E vai depender de alguns fatores, como eu já disse em algumas respostas aqui. A pessoa que fuma, a pessoa que consome muito álcool, aquela pessoa que já tem alguma patologia como diabetes, que tem uma insuficiência na circulação sanguínea. Tudo isso vai influenciar na cicatrização. Umas pessoas podem ter uma cicatrização bem rápida, menos do que 30 dias, e outras podem ter uma recuperação de 30 ou mais de 30 dias. Então, isso varia sim de pessoa para pessoa. Bom, nesse caso, a cliente nem vai fazer o retoque na data que você agendou para ela, né? Se ela fez a micro num dia e daí a 30 dias você agendou para um retoque, se ela tirou a casquinha já não vai ser em 30 dias, vai ter que passar um tempo maior. Por quê? Quando a pessoa retira a casquinha, ela atrapalhou todo o processo de cicatrização, que vai começar tudo de novo, né? E pode ser até por uma cicatrização mais difícil, se ela tirou a casquinha, se machucou o local, se feriu o local. Então, tudo isso vai influenciar nesse período para ela voltar para o retoque. Enquanto a pele não estiver íntegra, você não pode realizar um retoque. Bom, quando a cliente tira a casquinha, ela atrapalhou todo o processo de cicatrização, que vai começar tudo de novo. E se ela tirou a casquinha e feriu, provocou feridinha, machucou, a pele vai precisar de mais nutrientes ainda para se recuperar. Então o que vai acontecer é que ela vai atrapalhar todo esse processo de cicatrização, que vai ter que começar tudo de novo. Não se deve molhar a sobrancelha micropigmentada nas primeiras horas, porque a primeira fase da cicatrização é o processo, né, inflamatório, é a fase inflamatória que tem que surgir. Ainda não criou aquela crosta, aquela casquinha de proteção da pele, então não se deve molhar. Principalmente com água morna. Por quê? A água morna ou quente, ela vai promover uma vasodilatação que vai abrir os poros, essa água vai entrar nessa pele e vai espalhar pigmento, e depois isso vai atrapalhar essa fixação desse pigmento. Então, nas primeiras horas, 24 ou 48 horas, não se deve molhar. Deixa criar primeiro aquela primeira capinha, aquela primeira crostazinha. Isso é que vai proteger a pele e vai ajudar a fixar o pigmento. Bom, em qualquer processo de cicatrização, não só de micropigmentação, mas em qualquer cicatrização deve-se evitar a exposição ao sol naquele local que está cicatrizando. Por quê? O sol ele pode provocar um escurecimento naquele local, por conta dos melanócitos. E esse local, não só o local da cicatrização, mas o local ao redor, pode ficar manchado, pode surgir um escurecimento. Então é bom evitar a exposição ao sol. Não, a cor da pele do cliente não vai influenciar esse tempo de cicatrização. O que influencia esse tempo é o estado dessa pele. Como minha cliente vai cuidar da pele, como a minha cliente está de saúde, estado de saúde, como ela vai cuidar da pele, a técnica que foi utilizada. Então tudo isso influencia no tempo de cicatrização. Tem pessoas que têm uma cicatrização fácil,
tem pessoas que têm uma cicatrização que leva um tempo maior, devido a uma série de outros fatores, como estado de saúde, medicação. Então, tudo isso influencia nesse tempo, sim, de cicatrização. Então, não é a cor da pele que influencia o tempo da cicatrização. Bom, quem tem a glicose alta vai ter uma dificuldade maior na cicatrização, sim. Por quê? Quem tem altas doses, excesso de açúcar na circulação, vai ter uma dificuldade na formação de novas fibras de colágeno e, consequentemente, isso vai prejudicar na cicatrização. Isso pode fazer com que a sobrancelha fique falhada, pode atrapalhar a fixação do pigmento. Então, influencia sim o tempo de cicatrização. Geralmente não é o mesmo, ele é diferenciado, ele leva um tempo maior para quem tem excesso ou uma dose alta de açúcar na circulação.